Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estimadas irmãs, estimados irmãos das duas dimensões da vida, que a paz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver, a nos fortalecer, a nos inspirar nessa construção incessante do nosso processo evolutivo. Gostaríamos de agradecer à Federação Espírita Pernambucana, na pessoa da presidência, o nosso irmão Washington e a equipe, pelo convite de estarmos aqui, podendo participar desse banquete de luz, trazendo o abraço fraternal, amigo da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, para essa equipe memorável do nosso irmão querido Itagiba. Que as suas bênçãos também estejam conosco, nos envolvendo sempre no estímulo da luta pelo bem. Aqueles eram dias memoráveis, inesquecíveis para a história da humanidade. O arauto de Deus, escolhido pelo Pai para ser a todos nós, seres humanos da Terra e também do próprio sistema solar que habitamos, uma das referências seguras, e na Terra o guia e o modelo de nossas vidas. Em nome do amor, o amor mais profundo que a humanidade terrena conhece, Jesus se corporificou entre nós há mais de 2 milênios atrás para fecundar a espécie humana com o impacto generoso, carinhoso, dedicado do seu amor a todas as ovelhas que o Pai lhe confiou. Naqueles dias, Levi, como todos os demais seguidores de Jesus da primeira hora, eram buscados nos seus espaços de trabalho para poder interagir com todos aqueles que, ao se deparar com os ensinamentos de Jesus, se sentiam tocados, impulsionados a seguir adiante nessa jornada de crescimento espiritual. Mateus, portanto, chamado de Levi, se deparava com um pequeno grupo de irmãos que o abordavam, tentando, na sua presença, dar continuidade ao convívio com o Mestre. Haviam 3 irmãos: Lisandro, que era um deficiente físico, que almejava servir a Jesus. Havia Áquila, um homem que, diante das lutas no seio da sua família consanguínea, ele era desprezado, ele era mal visto. E, por fim, Pafos, que, enfrentando aflições severas na sua existência, encontrava na figura de Jesus aquele momento de acolhimento, de inspiração para continuar na luta. Todos eles, os 3, almejavam servir a Jesus. No entanto, Levi, ainda nos primórdios dos seus aprendizados com o Mestre, vai dizer, segundo os registros magníficos do grande Humberto de Campos,
que olharia para eles e diria: como vocês poderão ajudar na edificação do reino de Deus entre os seres humanos? Você, Lisandro, com a deficiência física. Você, Áquila, com os problemas da família. Você, Pafos, com as aflições severas. Ao ouvirem aqueles 3 homens a assertiva de Levi, ficaram profundamente abatidos. A esperança que havia surgido no contato com Jesus se transformara num peso rude, direta, insensível, invigilante da fala de Levi. Passou-se o tempo, naquele mesmo dia, à noite, Jesus tinha o hábito de se reunir com os seus seguidores mais diretos para se debruçar sobre a lei de Deus e continuar ensinando a sua boa nova, as notícias mais profundas que a humanidade conhecera da lei divino-natural. E Levi, extremamente impactado pela experiência da tarde, numa atitude até de confiança, numa atitude de quem tinha certeza que tinha feito a coisa mais adequada, agindo daquela forma, exterioriza para Jesus e os irmãos de jornada no colégio apostolar o que ocorrera com os ideais de Lisandro, de Áquila e de Pafos. Jesus escutou a sua narrativa e carinhosamente, como sempre, provocou com a caridade do verbo, com a caridade do olhar e com a pureza espiritual de quem nunca reprime, julga, mas acolhe, incentiva e ama. Levi, imagine você que os vitoriosos do mundo poderíamos convocar os legionários romanos, os centuriões, os grandes poderosos, e Jesus usou a didática mais correta. Roma, naqueles dias, era a nação mais poderosa do mundo, conhecido e do mundo vivido no cotidiano do povo hebreu, inclusive subjugado pela força daquele poder. Jesus sabia que Levi, como coletor de impostos, convivia profundamente com o poder de Roma e sabia muito bem que aquela estratégia serviria para o seu aprendizado e de todos nós. Imagine, portanto, Levi, que nós edificássemos o reino de Deus com os vitoriosos do mundo. E narra Humberto de Campos que Jesus iria apresentando para ele, no capítulo Sermão do Monte, o que eles poderiam fazer com a lógica dos vencedores, dos poderosos, daqueles que, no altar do orgulho humano, despreza o humano, porque simplesmente acha, compreende que tem o caminho correto, verdadeiro, adequado para todos seguirem. Mas Jesus, o guia e modelo, nunca agiu dessa forma. E à medida que Jesus refletia, Levi ia percebendo que Jesus buscava sempre os vencidos do mundo para, no terreno simbólico dos seus corações, plantar também a semente da sua boa nova,
a todos, sem esquecer ninguém, poderosos e vencidos no mundo, Jesus sempre semeou a semente da sua boa nova. As notícias profundas que ele trazia de mais alto como espírito puro, que é para ensinar o caminho que devemos trilhar, para edificarmos a nossa luz dentro de nós e mantermos o contato mais profundo com Deus, nosso Pai. Aquele momento de esclarecimentos mexeu profundamente com Levi. Ao mesmo tempo que ele se esclarecera diante da verdade que Jesus sempre representa para nós, ele também sentia um pouco o seu ato equivocado. E, obviamente, que ele imaginava: como eu irei reparar este equívoco? Em breves dias, Jesus iria convocar todos que seguiam junto com ele para um encontro que se tornou memorável na história do pensamento de Jesus na humanidade. Seria o Sermão da Montanha, em que Jesus apresentaria propostas de como nós, espíritos imperfeitos, ainda podemos trilhar a nossa jornada para o Pai, através, claro, é óbvio, do seu exemplo maior. E naquele dia, quando Jesus cantou desde a célebre, profunda e básica, estrutural humildade, que é a virtude básica para nós estruturarmos a nossa caminhada para Deus em plenitude, em realidade, não só nas representações sociais, em que nós, ao representarmos os valores de Jesus, ainda não conseguimos vivê-lo em caráter de profundidade. E nesse sentido, Jesus canta o poema das bem-aventuranças, passando por cada virtude e concluindo com a possibilidade de ver a Deus, de estar com Deus e nunca mais se apartar de Deus. A atividade de Jesus havia sido concluída. Ao descer do monte, Lisandro, Áquila e Pafos, que representa, junto com Levi, o que somos ainda no nosso estágio evolutivo na escala espírita, contida no Livro dos Espíritos e estudada em toda a nossa codificação espírita. Eles descem aquele monte extremamente felizes. Levi havia se equivocado. A fala de Jesus envolvia todos num grande convite a que aprendamos o caminho de fazer com que a nossa luz brilhe. E o próprio Levi, vendo a alegria dos irmãos, se aproxima, abraça os três. E no momento de reconexão de amor, eles descem os quatro felizes. Levi havia aprendido um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Lisandro, Áquila e Pafos também. Mais tarde, Jesus iria olhar a alegria de Levi e também iria dizer outra bem-aventurança. Bem-aventurado Levi é aquele que
compreendendo a verdade de Deus, aprende a vivê-la. Essa passagem é importante que nós voltemos a ela para compreender o que Mateus, inclusive, registrou no seu evangelho. E aqui eu vou abrir um parênteses. Mateus foi quem mais descreveu a cena do Sermão do Monte. Os demais evangelistas, dos chamados evangelhos sinóticos, fizeram referências muito breves. E só com Humberto de Campos é que a gente vai compreender o significado mais profundo disso. Tem a ver com essa história que ele contou para nós. Se debruçando nos arquivos luminosos do mundo espiritual superior, para, através da mediunidade fantástica, amorável de Francisco Cândido Xavier, nos ajudar a compreender mais os momentos de Jesus em nossas vidas. Ele não esqueceu nenhum detalhe, narrou tudo. E ele, portanto, atento, vai logo depois do capítulo 5, versículo 14 a 16, pegar a síntese de Jesus, que foi a grande vitória do seu aprendizado naquele momento. Vejamos só o que Jesus disse, compreendendo com a colaboração de Humberto de Campos. A perícope do versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. O versículo 15. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. No versículo 16, Jesus conclui: brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Aí o sentido é fantástico. Aí a gente está entendendo que Jesus está falando para um público em que aqueles 4 personagens já citados aqui se tornam um grande símbolo de referência da proposta de Jesus. Quando Jesus afirma cada uma das bem-aventuranças, ele está nos incentivando a conquistá-las. No entanto, abrindo um parênteses mais longo, a história dos estudiosos do pensamento de Jesus criou algumas dificuldades para a compreensão mais profunda do próprio pensamento do Mestre. A palavra que ficou mais expressando a ideia das bem-aventuranças foi uma palavra grega que trazia no seu significado a felicidade já conquistada. Com base nisso, alguns pensadores da história do estudo do pensamento de Jesus interpretaram isso, inclusive, numa perspectiva da graça, daquilo que a gente conquista sem ter o merecimento de ter conquistado. Há um respeito profundo do pensamento espírita a todos os estudos realizados sobre o pensamento de Jesus. Mas como nós estamos no momento espírita, é importante que a gente foque na perspectiva da cooperação do Espiritismo, como consolador prometido, para que nós tenhamos a possibilidade de compreender de forma diversa o mesmo ensinamento, tendo a oportunidade de poder compreendê-lo com mais profundidade. Por quê?
Jesus, sendo um judeu, ele falaria prioritariamente o hebraico, o aramaico e alguns dialetos que existiam na cultura hebraica daquele tempo. Mas como espírito puro, Jesus fala todas as línguas do universo. Mas historicamente, quando a gente pega o texto e a gente vai ver dentro da tradição da Torá, qual é a palavra que se relaciona àquele ensinamento que Jesus revisitava, porque como espírito puro, ele respeita a lei de Deus, respeita o nível evolutivo da sociedade que ele estava inserido, mas ele amplia a nossa compreensão sobre isso. E do mesmo jeito que Jesus fez, sem nenhum ideal de dominação e de poder transitório, como ele afirmara a Levi, como ele afirmara a todos os seus discípulos, inclusive Judas, a perspectiva de Jesus não era de poder dominar o outro, mas a verdade que liberta o outro, quando o outro se dedica a libertar-se. Então, é a mesma perspectiva espírita. Nós não apresentamos o pensamento espírita para sermos os melhores do planeta e hegemônicos no domínio das mentes humanas, mas simplesmente cumprindo a tarefa que Jesus deu ao Paracleto, a apresentar a verdade para que ela seja e continue sendo cada vez mais melhor compreendida. E retomando esse sentido galileu, do momento da Galileia que Jesus nos deixou. Portanto, a palavra Ashrei do hebraico, quem quiser estudar um pouco mais, Severino Celestino, nosso querido vizinho aqui da Paraíba, tem um texto sobre o Sermão da Montanha, e ele traz uma colaboração muito interessante. Ashrei significa avante, avançai. Não é o que a palavra grega estabelecia, a felicidade. Qual é a diferença? Não é que chamar de felicidade, de bem-aventurança, está errado, não. Não, a questão não é essa. É qual palavra traz o significado talvez mais profundo do que Jesus estava dizendo. Quando eu digo que bem-aventurado só é aquele que já é humilde, como é que ficaria Levi, Lisandro, Áquila e Pafos? Excluídos. E nós? Excluídos. É óbvio que quem já conquistou as virtudes plenamente é feliz. Mas por que Jesus nos conclamava a avançar? Por que que ele falou para Levi que ele vinha para os doentes, para os vencidos do mundo, e não os poderosos, orgulhosos do mundo? Porque a trajetória da autoiluminação também é um caminho de felicidade. A interpretação do pensamento de Jesus, de que a felicidade só está quando a gente se torna espírito puro, não é adequada na interpretação, na compreensão do pensamento espírita sobre o que Jesus nos ensinou. A felicidade total é dos puros, mas também há felicidade na trajetória para se conquistar uma virtude. Fechando parênteses. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Agora eu faço parte do Sermão do Monte. Eu estou incluído. Porque não é só quem já conquistou a pureza espiritual. Mas nós, os coxos, os deficientes físicos, da alma, do corpo, estamos incluídos na equipe de Jesus. O nosso esforço na jornada do bem provoca a iluminação
dos caminhos por onde nós caminhamos. Isso é revolucionário. Porque todos somos de Jesus e estamos com Jesus. Todos somos lucigênitos. Nascemos da luz maior do amor de Deus. Não importa se nós somos espíritos simples e ignorantes no início da jornada da consciência de si, na trajetória para Deus. Seja onde nós estivermos na escala espírita, nós podemos fazer a nossa luz brilhar. Isso é uma inclusão tão profunda desse arauto de Deus, desse enviado de Deus para ser guia e modelo da humanidade, que até hoje a gente não entendeu. Até nós espíritas. Muitas vezes nós erigimos um trono à culpa dos nossos equívocos, esquecendo que cada crise de uma queda moral, de uma queda intelectual, ou de qualquer queda que nós vivamos, não é momento de culpa, é momento de aprendizagens. É preciso que a gente olhe, compreenda as causas do nosso equívoco, chorando, sentindo o peso da responsabilidade, mas não da culpa. Responsabilidade que significa autoconhecimento no momento de crise. O nosso orgulho e a nossa vaidade, filhas do egoísmo, estão bem aqui ao nosso lado, dizendo: quem errou foi o mundo todo e não você. E a crise carinhosamente vem nos dizendo: foi você também. Aprenda com isso. Você também é isso. Você sonha com um momento de glória, de espírito puro, mas a jornada apenas continua. Esse sonho precisa ser sonhado sempre. Mas quanto mais consciência nós temos de quem somos, mais oportunidade nós temos de crescimento. Isso é libertador. Porque na grande jornada evolutiva, nós precisamos valorizar os momentos de crise como oportunidades valiosas para o nosso futuro crescimento espiritual. A gente começa a conviver mais conosco mesmo. E esse hábito vai fazendo que a gente compreenda melhor os outros. Mas olha só, eu descobri que eu sou assim, igualzinho a Fabinho. Então eu vou ter mais carinho com o Fabinho, porque agora eu sei a dificuldade. Que é ser assim, eu pensava que era só ele que era. Mas eu também tenho essa imperfeição. E o nosso orgulho, ele vai se transformando em humildade, acolhimento do outro, carinho com o outro. Porque ninguém consegue amar o próximo sem amar a Deus e também sem amar a si próprio. É necessário que nós construamos um equilíbrio diante da lei divino-natural em que essa relação entre eu, Deus e o próximo seja harmônica no amor. Aí lá na frente eu cometo outro equívoco. Eu digo, mas eu só pensava que era Goldinho desse jeito. Mas não é que eu sou irmão gêmeo dele? Eu cometi esse equívoco. Olha como a gente vai mudando. E aí,
quanto mais a gente exercita isso, a gente vai descobrindo que todos nós somos semelhantes e, por isso, merecemos o perdão, do acolhimento do perdão, o acolhimento do abraço. Antes de julgar e de se sentir superior, eu me solidarizo com o outro, acolho o outro. E daqui a pouco a gente começa a gostar tanto disso, como diz Allan Kardec, na proposta da educação espírita, que é a mesma de Jesus, a gente vai transformando um conhecimento cognitivo, intelectual, em hábito ético. Não é só sobre o discurso sobre a ética, sobre o comportamento, de quais são as melhores balizas para se comportar. Mas a gente começa a viver e a sentir a energia dessa luz que Deus colocou em nós e que, à medida que a gente persevera dia a dia, não no julgamento do outro, mas no acolhimento do outro, não na culpa de mim mesmo, que é o auto-julgamento negativo, mas a gente acolhe também a gente para buscar acertar mais e mais, sempre, nós vamos criando um novo hábito. Quando as pessoas começam a querer falar de fulano, de beltrano, de ciclano, perto da gente, a gente já vai orando. Itagiba, a pessoa está falando, mas a gente está, Itagiba, meu irmão, ajuda a gente. Ajuda a gente, porque a gente tem tantos desafios, não é, a resolver aqui na minha família, no movimento espírita pernambucano, não é? E a gente investindo tempo a falar dos irmãos. E o que é que você acha? Jesus abençoe, meu irmão, todos nós. A gente começa a fazer isso mentalmente. Depois a nossa energia vai mudando. E a turma, claro que aqui em Pernambuco não é como no Rio Grande do Norte, todo mundo é evoluído, não tem esse problema. Mas lá no Rio Grande do Norte não é brincadeira. Aí as pessoas começam a sentir a nossa energia. Aí quando elas dizem, como é que foi sua palestra lá em Pernambuco e tal? Porque a nossa energia já é uma energia envolvente. A pessoa vem querer fofocar, mas ela não aguenta a energia que a gente já está edificando dentro de nós. E é assim em muitas coisas. E será sempre assim o brilhar a nossa luz diante dos homens. É um processo que nós já estamos há milênios. É um processo que continuará há milênios. Mas o Espiritismo propõe para nós um caminho como todos os demais que existem, mas que, na nossa perspectiva, não pode ser esquecido por nós, espíritas. E aqui nós estamos falando para os dois públicos, aqueles que estamos corporificados aqui, com o corpo físico, e quem não está corporificado aqui com o corpo físico. Porque, para nós espíritas, a existência é plena. Uma realidade se conecta com a outra e nós estamos permanentemente influenciando-nos nessa jornada do brilhe a vossa luz. Quem propôs isso foi o mestre, com toda a autoridade ético-moral que ele tem. E com a ajuda de Humberto de Campos, nós compreendemos melhor o que ele estava a dizer. Então, precisamos avançar. E, nesse sentido, o avançar para nós começa com a consciência e a prática do que estabelece a questão 919 do Livro dos Espíritos. É a grande referência para o brilhe a vossa luz no nosso entendimento.
Vejamos, Kardec questiona o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida, abrindo um parênteses, principalmente para quem não é espírita, em todas as vidas. E resistir, vejamos, ao arrebatamento do mal. Para quem não é espírita, é importante a gente abrir um outro parênteses. A compreensão do mal no pensamento espírita é apenas a ausência de se praticar o que a lei divina natural estabelece. Quando a gente tem ignorância da lei e erra, a nossa responsabilidade é proporcional a esse conhecimento. Quanto mais a gente conhece a lei, mais responsabilidade. Então, para nós espíritas, não existe o mal como uma entidade, uma realidade que combate com Deus na jornada evolutiva da criação divina e das criaturas. Todos estamos incluídos. O mal é ignorância, no sentido de eu não conheço, eu ignoro a profundidade da lei, cometo erros. Você é responsável por isso? Você. Como é que a gente resolve? Fazendo a nossa luz brilhar ao longo das reencarnações. Então, fecho parênteses. O arrebatamento do mal tem a ver com as nossas más paixões, com as nossas viciações, com as nossas imperfeições. Mas para quê? Para que a gente aprenda a reconhecê-las em nós. Cuidado. É em nós, não é no próximo. Quem esclareceu isso? O próprio Jesus. Cuidai de não observarem o argueiro no olho do próximo e esquecer a trave de futebol de campo, viu? Futebol de campo. No nosso olho a gente não vê. Então, o projeto do brilhar e a vossa luz é para dentro, com reflexos para fora. Mas a base estrutural desse processo do brilhar e a vossa luz diante dos homens é exatamente dentro de nós. O autoconhecimento é exatamente a estratégia mais poderosa. Temos que investir a nossa energia nessa direção sempre. Quando a gente estiver assim, sentindo meio cansado, que é uma metáfora para invigilância e falta de oração, cansadinhos, não é? Depois de uma pandemia danada dessa, a gente está há praticamente um ano, não é? Voltando a respirar. A gente precisa vigiar e orar para voltar para esse hábito que no pensamento educacional espírita não tem nada a ver com a corrente behaviorista que trata os reflexos condicionados. Quem é da área de educação aqui ou psicologia vai mais ou menos compreender. Quem não é, dê um Google, dê uma lidinha e vai chegar lá. Allan Kardec está dizendo de mudança da atitude ética real do indivíduo, em que o meu discurso ético, o meu discurso sobre a lei se transforma paulatinamente na minha forma de ser na vida. Esse é o grande desafio do brilhe a vossa luz. Mas fiquemos calmos. Nós já fazemos isso há milênios. E fiquem tranquilos também, fiquemos todos nós, e principalmente os desencarnados, né? Não vai faltar reencarnação. Só tem que ter cuidado com o ritmo de perseverança. Porque já tem gente avisando aí desde 1857 que ia chegar um momento de transição, que o planeta iria passar alguns milênios transitando de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração.
Quem não cuidar da sua autoiluminação, de fazer com que a sua luz brilhe cada vez mais diante dos homens, pode ser convidado a pegar um aeróbus e ir para um planeta inferior à Terra, não é? Quem quiser saber disso, é só ler Emmanuel, né? Numa obra fantástica, bem didática, bem densa, A Caminho da Luz. Aí vai entender. Quem já leu, já entendeu. Então, a gente tem que ter cuidado com o ritmo, com a nossa perseverança. Porque já pensou essa turma linda, né, que está aqui, trabalhando pelo movimento espírita no Brasil, e eu lá no outro planeta, no outro sistema solar, talvez. Cadê o povo de Pernambuco? Evoluiu todo mundo. Aí o mentor vai dizer, mas por que você está tristinho, irmão Éden? É porque eu estou com saudade deles. Você teve um ritmo, não é? Que não foi de acordo com o seu condicionamento físico e espiritual. Só deu nisso, mas fique tranquilo. Daqui a alguns milênios você volta para lá. Então, é importante a gente compreender que há sempre acolhimento de Deus, da equipe que Jesus coordena em nome do amor de Deus, para gerenciar toda a humanidade. A gente é que se exclui. Porque o bom pastor fica chamando. Vem a ovelha. Aí a ovelha diz, quero ficar com o lobo mau. Aí dá nisso. Então é uma autoexclusão. Eu estou falando do lobo mau, mas é a metáfora de Chapeuzinho Vermelho, tá certo? Já há interpretações novas, mas a gente não tem tempo nem foco para isso, nesse momento. Então, Ney Prieto Pérez, numa obra muito interessante, foi uma contribuição que tem, dentro de uma perspectiva crítica, alguns pontos que a gente pode até dizer assim, ei, mas aqui, essa perspectiva poderia ser melhor, não é? Todo espírito imperfeito faz isso. Vê uma obra legal e primeiro vê o que não está legal, para depois dizer o que é que está bom, não é? É o meu caso. Mas depois que eu superei, né, em relação a essa proposta do Ney Prieto Pérez, Manual Prático do Espírita, o cerne da organização do conteúdo que ele estabeleceu, pegando o pensamento espírita e colocando de uma maneira bem interessante para a gente pensar a nossa reforma de autoiluminação, que mais uma vez eu quero explicitar, é o convite de Jesus a brilhai a vossa luz. Ele vai colocar o que está lá na codificação espírita. Eu posso me conhecer, me autoanalisando, buscando o meu autoconhecimento, que está exatamente logo depois da 919, quando Agostinho de Hipona propõe como método para uma boa experiência de autoconhecimento, a gente poder analisar diariamente o que nós fizemos. E aí, atualizando, não é? Digamos assim, o formato, basta fazer uma planilha no Excel ou uma tabela no Word, você bota assim, coluna número 1, o que eu fiz em sintonia com Deus. Aí você bota, nós botamos. Na outra, o que eu me afastei de Deus. Aí na outra coluna. Não vai gastar nem memória do computador, nem do celular, nem de nada. Vai ser uma coisa bem rápida. E a gente todo dia está olhando para aquelas duas colunas. Olhe, deu certo para Agostinho de Hipona. Hoje, ele é só o mentor espiritual do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, como Itagiba é aqui, do Movimento Espírita Pernambucano. Um grande pensador, pessoa que deixou grande contribuição e integrou a equipe do Espírito de Verdade. Integrou não, integra, não é? Porque ela não foi desfeita. Só quem pode desfazer é Jesus. E como eu não sou Jesus, então eu tenho que acatar que está valendo ainda, não é? A convocação. O que é que acontece?
ele disse que fazia isso. E ele venceu todas as más paixões que ele tinha e todas as imperfeições e se tornou um espírito superior, digno de ser convocado para a equipe do Espírito de Verdade. E olha que ele não tinha Excel, ele não tinha Word, ele talvez nem tivesse pergaminho nem papel, mas ele fez e deu certo. Por que a gente teima em não fazer isso? Isso está dentro do processo da nossa autoiluminação. Diariamente isso tem que estar conosco. Isso tem que fazer parte do nosso esforço. Quanto mais a gente avança nessa direção, mais a gente vai ter condições de mudar os nossos hábitos para melhor. Jesus asseverou que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então, é um processo importante de incentivo para que a gente continue avançando. Mas a gente também, quando não aprende com o autoconhecimento, a providência divina criou a lei de sociedade. Pense numa lei legal. É impressionante. Quanto mais a humanidade estuda as relações sociais ao longo das suas histórias, a gente vai descobrindo o poder dessa experiência. Aí o Ney Prieto Pérez vai trazer uma síntese dentro dessa perspectiva, que é o conhecimento no convívio com o próximo. Eu me acho uma pessoa altamente compreensiva. Eu me acho uma pessoa completamente cuidadora da vida do próximo. Eu me acho uma pessoa extremamente avançada. Olhe, eu sei tudo da codificação. Eu sei, inclusive, declamar todas as perguntas e respostas de memória. Calma, eu não faço isso não. Isso é só uma história que eu estou contando. Eu sou alguém que conhece a obra de André Luiz, a de Joana de Ângeles, a de Leon Denis. Sei de tudo. Perfeito. Isso é um bom começo. É um bom começo, sim. Mas, se isso não se tornar um processo de avançar, o meu autoconhecimento ainda está pouco desenvolvido nesta prática diária, digamos assim. Aí a providência divina bota o próximo na vida da gente, é fantástico. Vem a esposa ou o esposo. Não, calma, não vamos começar logo pelo casamento, né? Vamos começar pela convivência em casa. Tem mamãe, tem papai, tem a minha irmã, ou tem o meu irmão. A gente, é tudo isso. Essas pessoas, só com o olhar, diz. Claro que a gente fica com raiva, né? Fica chateado. Claro, não é o caso de vocês, são espíritos mais evoluídos do que eu, então não tem essa realidade. Aí depois, passa o tempo, a gente vai para a evangelização espírita, não é? Eu comecei aos 9 anos pela necessidade evolutiva, e aí você tem o coleguinha da sala de estudo na evangelização, aí a gente vai crescendo, tem os evangelizadores, aí depois vai para o ERG, não é? Depois vai para o mediúnico, depois vai para... Aí é trabalhador espírita. Eita, a agenda não tem mais nem para a próxima reencarnação mais, porque está tudo lotado. E essas pessoas perto de casa da gente, do lado diz, não. O netinho chega e diz assim, mas vovô, o senhor fez uma palestra tão linda, por que o senhor não é assim com a gente? É desse jeito, viu? Então o que é que acontece? O outro vai balizando. E quando é a esposa? Eu vou contar um caso que eu sei que vocês não vão contar, nem para a Cláudia, nem para a Luana, nem para a Wanda, que é o trio Ternura lá comigo, né, na família nuclear. Eu passei a vida toda, Godinho, a esposa dizendo, você não disse isso. Eu disse. Disse, não disse. Quando as meninas cresceram, 15 anos, 16 anos, aí a esposa disse, você disse isso? Eu digo, disse não. Aí as meninas, disse, pai. O meu nível evolutivo precisou de perder de 3-0
para eu depois compreender de que realmente eu dizia algumas coisas que eu pensava que estava dizendo de um jeito e a gente estava dizendo outro. Claro que isso não acontece com vocês também, fiquem tranquilos. Entende o que é autoconhecimento convivendo com o próximo e quando o próximo é desencarnado. Eu posso dizer aqui, porque a maioria é espírita, não é? Que muitas vezes, em vez da gente chamar de irmão, chama de é o obsessor. Como se fosse uma criatura diferente de nós e como se muitas vezes a gente não obsidiasse os outros também, né? Ou talvez os próprios obsessores. Porque, segundo a obra de André Luiz, tem espírito que chega e diz, olha, não sou eu não, na reunião mediúnica. É ele que fica me perturbando, me chamando aqui. Então, faça a reunião de desobsessão com ele, não comigo. Entende como é que é? Porque a gente transferiu, é outro parênteses, transferiu essa figura mítica do mal medieval para o obsessor. Como se a gente não obsidiasse o povo que vive com a gente. A gente está melhorzinho, mas a gente também é espírito imperfeito ainda. Então, no acolhimento, é o irmão que nos pressiona por questões de passados, reencarnatórios, ou por questões de não compreender a tarefa que o movimento espírita exerce no mundo, com todos os outros movimentos religiosos, filosóficos, científicos, que são focados na prática do bem para a humanidade, não aceitam e nos perseguem. E aí, quando você olha para aquele espírito, Emmanuel diz para a gente calmamente, ele é um grande instrumento para você se autoconhecer. E Jesus colocou esse espírito ali para que você aprenda e você ajude para que ele desperte com o seu esforço de se auto-iluminar. Não é só Divaldo que tem obsessor, não. Tudo bem que o dele, o Máscara de Ferro, era uma liberdade muito grande. Nós temos as nossas lutas. São irmãos nossos que nós juntos nos equivocamos. E juntos iremos nos reorganizar diante da lei divina. Então não podemos ter uma visão equivocada. Mas fechando parênteses, onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a cada influência obsessiva que nós somos ou deixamos que aconteça na nossa vida íntima, emocional, intelectual, ética, é uma oportunidade de crise para o autoconhecimento. Então a responsabilidade não está só no outro, mas principalmente em mim mesmo. Responsabilidade que é diferente de culpa. E a partir daí é uma relação social. É uma relação social mais profunda ainda dentro do conhecimento espírita, porque nós aprendemos a viver as experiências da autoiluminação, de fazer a nossa luz brilhar diante dos homens na convivência com os dois espaços sociais. Isso é muito rico. E a nossa vigilância também fica mais rica. Olha, quem não tem essa consciência, olha para um lado, olha para o outro e diz, estou sozinho. No meu quarto, fecha a porta. Estou sozinho, agora eu vou mergulhar nas redes sociais e ninguém vai me pegar. Mas o espírita vai dizer assim, por que eu vou fechar a porta? O espírito já está aqui comigo mesmo. Paulo de Tarso dizia que quando eu estou só, uma multidão me cerca, não é assim? Tanto para nos impulsionar no caminho do bem, como para nos incentivar a não perseverar no caminho do bem. Então, a gente começa a ser hiper, super vigilante. Já começa logo assim, Deus está me vendo. Primeira consciência. Segundo, aqui deve ter uma multidão. Isso deve ser para nós não medo, não terror, mas autoconsciência de uma relação social que também tem a dimensão do espírito imortal e que nos afeta e que nós afetamos eles. Isso ajuda a libertação. Porque a nossa vigilância vai ficando cada vez mais firme, vai se tornando um hábito cada vez mais consistente. Para nós espíritas, não existe um lugar onde nós estejamos totalmente
sozinhos. Não existe. Isso é muito bom. Muito bom. Porque a gente vai estar o tempo todo alerta. Esse é um aspecto importante. Mas também existe o autoconhecimento pela dor. A dor que é interpretada pelo Ocidente como algo tenebroso, como punição de Deus. E muitos de nós espíritas ainda não nos libertamos da ideia de que dor é punição divina. Eita! Ana Champlone, a providência me pegou. Eu passei por isso, passei por aquilo, e a pessoa vai dizendo, e vai ficando para baixo, vai ficando desarmonizado, porque ainda é aquela ideia ancestral de milhares de reencarnações, onde a figura do divino vigiava e punia os seus filhos. O Espiritismo veio mostrar o que Jesus mostrou, que sempre há acolhimento. Maria se tornou a maior referência, segundo Emmanuel, Maria de Magdala, do poder de transformação da Boa Nova de Jesus. Um homem que, inclusive, incentivou o assassinato de cristãos, Saulo de Tarso, se tornou a luz da divulgação do pensamento de Jesus. A mulher adúltera, que ia ser apedrejada junto com Jesus, vocês sabem disso, Jesus acolheu a todos, nem julgou os que queriam assassiná-la para cumprir a lei mosaica, mas problematizou, como sempre, com uma questão e fez todo mundo se libertar da ignorância naquele ato. Não julgou a mulher, que trazia com ela o homem adúltero invisível, e simplesmente incentivou-a: avante, minha irmã, não tornes a errar. Isso é fantástico. Isso é algo maravilhoso. E nós ainda estamos nessa postura extremamente negativa, derrotista, de quando a gente comete um erro, em vez de parar, sentir o peso, obviamente, das consequências, assumir a responsabilidade e não dizer: não fui eu não, viu? Fui eu sim. Vamos compreender o que foi feito aqui. E aí, por que eu fiz isso? Como é que eu posso melhorar para não fazer isso mais? E renovar na luta. A gente vai estar chorando? Vai. A gente vai estar sentindo a dificuldade de superação com responsabilidade daquele momento de equívoco? Claro que sim. Mas não vai ser para nos derrotar, mas para nos impulsionar a fazer melhor. Então, o choro não é de tristeza. O choro é de reconhecimento do limite, como fez Levi. E depois de algum tempo, ele sorria. E Levi, depois da descida do Sermão do Monte, era agora um espírito superior? Não, não era. Ele se fez ao longo da jornada. Isso é que é magistral. Isso é que é inclusão. Isso é que é amor. Isso é o que significa: nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá. É esse incentivo a novos hábitos de luz, que a gente vai descobrindo com a razão, mas ao mesmo tempo transformando em vivência ética ao longo das reencarnações. É claro que há um momento de crise, momentos de crise, mas não devem ser para o culto à depressão, para o culto ao esquecimento do compromisso, para o culto ao derrotismo e para o culto à fuga das nossas obrigações diante da vida. Mas simplesmente um culto à perseverança, um culto à vivência cada vez melhor de novos hábitos. É uma jornada de amor, de aprendizagem profunda. Deus e Jesus, vocês sabem disso. A gente conversava aqui, o Washington, junto com o Godinho, sobre a experiência de Jesus em lidar com a humanidade. Ora, eu fico imaginando o currículo de Jesus.
ele já estudou todas as civilizações da Via Láctea. Da Via Láctea, viu? Que é o quê, pessoal? A galáxia onde o sistema solar está. Tem Andrômeda, mas ele também já fez esse curso de todos os povos lá. Então, olha o currículo de Jesus. Quando ele vai lidar com a diversidade humana no planeta Terra, ele traz esse background todinho de espírito puro. Ou alguém aqui já recebeu alguma mensagem de Jesus ansioso? O maior exemplo foi da tempestade, não foi? No Mar da Galileia. Jesus fechou os olhos só para a turma, mas ele estava vendo todo mundo, né? Desesperado. Mas aí, quando o desespero chegou no auge, que acordaram Jesus, o que foi que ele fez? Não repreendeu, não é? De uma forma violenta, mas simplesmente ele mostrou como era possível superar uma tempestade. E deixou o ensinamento. Então, nesse sentido, nós que somos os Mateus, os Lisandros, Áquilas, Pafos da contemporaneidade, temos que nos envolver com o incentivo de Jesus. Temos que nos focar nessa busca por Jesus diariamente. Nós temos que ter na prioridade das nossas construções a lembrança desse projeto de brilhe a vossa luz. Nós somos, segundo a tradição do mundo espiritual, convocados pelo Mestre para assumirmos uma tarefa muito digna de trabalhadores da última hora. Nós estamos e fomos plantados pela providência divina nas famílias onde estamos, nas cidades onde estamos, nos locais que atuamos, não por acaso, para realizar um esforço cotidiano de autoiluminação, que precisa do conhecimento que liberta através da vivência ético-moral que consubstancia as mudanças de nossos hábitos de pensar, de sentir, de agir, de fazer permanentemente. Cada um de nós deve saber cada vez mais de si. Autoconhecimento. Cada um de nós deve compreender que o convite é avançar. Um dia seremos bem-aventurados, mas enquanto essa bem-aventurança não faz parte do ato de respirar, do ato de se alimentar, do ato de agir, de todos os atos do ser espiritual que somos, ainda sejamos semeadores da semente que Jesus colocou em nós. Ele espera muito de cada um de nós. Fomos plantados para fazer que essa jornada de autoiluminação brilhe diante dos homens. Mas o brilho de Jesus não é o brilho da fama, não é o brilho do reconhecimento público, não é alguém nos citar, não é ficar nas páginas da história, não é ser alguém que é conhecido por todo mundo, não é isso. É um trabalho de doação silenciosa, é o trabalho onde ninguém vê, é o trabalho que só se sente quando a gente não está. As pessoas buscam. Quem é essa pessoa? Não conheço. Não sei quem ela é, mas sem ela eu não me sinto tão bem. Uma pessoa humana, uma pessoa que persevera, como todos os seguidores de Jesus que venceram as sombras da ignorância,
o que é o mal para o pensamento espírita, e se tornaram luz permanentemente. Devemos buscar isso. Esse é o convite de Jesus. Para todos nós somos importantes. Todos nós fazemos a diferença. E foi assim que todos aqueles que seguiram Jesus, quando ele ainda não era famoso, quando eles ainda não eram famosos, que com as suas lutas cotidianas, escreveram a história da sua autoiluminação. Vocês já viram uma cena de uma mata fechada como a floresta amazônica numa noite de lua nova? Não viram, não? É escuro, viu? É escuro. Vocês já viram um pirilampo, um vagalume, numa noite de lua nova, na floresta amazônica? Viram? É luminoso. E basta um pirilampo, numa noite escura, apagando e acendendo permanentemente a luz que ele tem, para que muitas pessoas encontrem o caminho do amor e do bem e possam vencer a escuridão. Não existe metáfora mais perfeita do que a do vagalume. Nós somos vagalumes na noite escura. Tem dias que a gente brilha, mas tem dias que a gente não brilha. Mas vocês já perceberam quantas pessoas olham para nós sem que a gente saiba por onde a gente passa, e de repente o nosso nome não é mais o nome que está no nosso documento de nascimento? E as pessoas começam a nos chamar de: olha o espírita, é espírita, vá conversar com ele, peça oração, vá no centro. Então, que a gente continue aprendendo como Levi, como Lisandro, como Áquila e como Pafos, subindo avante na direção de Jesus, mas nunca esquecendo que avançar na direção de Jesus é descer para as sombras de si mesmo, para iluminá-la. E é também conviver com as sombras do próximo e também cooperar para que ela se ilumine. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.